Vamos abrir a Bíblia Sagrada, amados, no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. O tema da mensagem desta manhã, amados, é redescobrindo a vida cristã. E o nosso texto, Jeremias 33, 3. Eu tenho certeza que é um versinho que você conhece. O Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém. Obrigado, Senhor, pela sua promessa. Uma das frases mais famosas do cinema é: Houston, temos um problema. É uma frase de um filme chamado Apolo 13, que conta a história real dessa nave que partiu em direção à Lua, carregando 3 astronautas. E logo no começo da viagem aconteceu uma explosão que comprometeu grandemente a funcionalidade daquela nave. E então os astronautas, eles não teriam mais condições de pousar na Lua, como era a intenção original. Mas esse era o menor dos seus problemas. Eles não teriam condições de voltar para a Terra. Eles não teriam condições de voltar para casa. Então, de fato, eles tinham um problema. E aqueles astronautas tiveram que se mobilizar, e toda a equipe em Houston, toda a equipe em terra teve que se mobilizar, e eles tinham pouco tempo e muita dificuldade, porque se o problema não fosse resolvido, aqueles 3 homens perderiam a sua vida, eles morreriam no espaço. A moral da história, a lição que nós podemos tirar dessa história real que virou filme, é que quando nós temos um problema, esse problema precisa ser resolvido. Você não pode varrer o problema para baixo do tapete. Você não pode fingir que o problema não existe. Você não pode enfiar a cabeça na areia como a avestruz da história. Se existe um problema, esse problema precisa ser resolvido, ou consequências ruins nos esperarão logo adiante. E há muitas igrejas, e há muitos cristãos, meus irmãos e minhas irmãs, que vivem um problema. Pessoas que estão tristes, pessoas que se sentem improdutivas, igrejas que não conseguem impactar a sociedade, que não conseguem crescer, seja em número, seja em espiritualidade, em santidade. Então este é um problema que precisa ser atacado de frente. Este é um problema que não pode ser ignorado. Este é um problema que precisa ser resolvido. Mas qual é a razão do problema? Ou qual é o problema do problema? Qual é o núcleo, o cerne da dificuldade? É o afastamento de Deus. É a perda daquilo que a Bíblia chama de primeiro amor. Este é o problema. Quando as igrejas estão frias, quando os cristãos estão apagados, quando a alegria foge do nosso coração, quando nos envolvemos com as coisas do mundo e até começamos a pensar do jeito que o mundo pensa, qual é o problema? O problema é o afastamento de Deus. Ainda no Velho Testamento, dirigindo-se aos moradores de Jerusalém, Deus diz assim: o meu povo me fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Aquele povo havia se afastado de Deus. No Novo Testamento, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo se dirigindo a uma das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Éfeso, e dizendo: olha, vocês têm muita coisa,
vocês são muito organizados, vocês têm uma boa doutrina, mas eu estou triste com vocês. Eu tenho algo muito sério contra vocês. Vocês perderam o seu primeiro amor. E, meus queridos, esse é o problema. O problema é o afastamento de Deus. O problema é a perda do primeiro amor. Igrejas que perderam o primeiro amor. Cristãos que perderam o primeiro amor. Que perderam o amor de Davi pelo louvor. O amor de Daniel pela oração. O amor de José pela santidade, o amor de Esther pelo povo de Deus. Perderam o amor de Abraão pelas contribuições, perderam o amor de Barnabé pela beneficência, perderam o amor de Esdras pela Bíblia, perderam o amor de Filipe pela evangelização, perderam o amor de Josué por uma família convertida, perderam o amor de Dorcas pelos necessitados, perderam o amor de Lídia pela hospitalidade, perderam o amor de Maria pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, perderam o amor de Paulo pela obra missionária, perderam o amor de Noé pela obediência, perderam o amor de Jó pela fidelidade, perderam o amor de Ageu pela casa do Senhor, perderam o amor de Moisés pela verdade, perderam o amor de Caleb pela perseverança, perderam o amor de Timóteo pela igreja, perderam o amor de João pela volta de Jesus Cristo, perderam o amor. Afastaram-se de Deus. E quando nos afastamos de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, qual é o resultado? É o enfraquecimento, é a mornidão espiritual, é a queda, é o vazio espiritual. Quando nos afastamos de Deus, perdemos a vida do nosso cristianismo. Às vezes, quando passeamos em uma mata, encontramos colado ao tronco de uma árvore o esqueleto de um inseto, a casca de um inseto. O bicho já abandonou aquela casca há muito tempo, já voou, foi embora, mas a casca ficou lá. E às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa religião não passa disso, uma casca. Nós ainda carregamos a Bíblia, nós ainda frequentamos o culto, nós ainda cantamos hinos, mas não tem vida. Você entende isso? Não tem conteúdo, não tem vício, não tem gosto, não tem graça. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, como podemos ter um cristianismo sem Cristo? Da mesma forma como as plantas recebem do sol a energia que as vivifica, Deus é a nossa fonte de poder. E se nos afastamos de Cristo, como pode haver vida cristã? Então este é o problema, um grave problema. Perdemos o primeiro amor, nos afastamos de Deus, não somos mais o que já fomos, esfriamos na nossa fé. Esse é o problema. E qual é a solução? Bem, eu acredito que Deus deseja uma solução para esse problema, porque Deus nos ama. Escrevendo para a igreja de Laodiceia, Jesus Cristo diz: como você não é quente, nem você é frio, você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Mas antes de fazer isso, o Senhor Jesus escreve àquela igreja, exorta àquela igreja, apela àquela igreja. Ele não quer, meus irmãos e irmãs, que nós sejamos vomitados.
Ele quer que nós sejamos transformados. Amém, meus irmãos? Deus quer que nós sejamos transformados, e avivados, e renovados, e despertados. Mas como isso vai acontecer? Então Ele nos dá a sua palavra, em Jeremias capítulo 33, versículo 3. E ali Ele nos diz 3 coisas. E a primeira coisa que Deus nos diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3 é: invoca-me, clama a mim, chama por mim, grita o meu nome, diz o Senhor, invoca-me. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos clamar. Nós precisamos clamar como Moisés diante do Mar Vermelho. Nós precisamos clamar como Ana, desejosa do seu filho. Precisamos clamar como Jonas na barriga do grande peixe. Nós precisamos clamar como Pedro, que afundava nas águas do mar da Galileia. Nós precisamos clamar como o cego Bartimeu, que gritava e continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Nós precisamos clamar. Mas o que é clamar? Essa semana aconteceu algo muito interessante lá em casa. A Rose chegou e disse: amor, encontrei um passarinho no chão. E ele não está voando. E daqui a pouco ela saiu e voltou com um passarinho dentro de uma caixa. E a Rose colocou aquela caixa então perto da janela, e colocou água, e colocou comida, e eu fui lá ver o passarinho, e ela perguntou: que passarinho é esse? Eu disse: eu não sei. Se o Diógenes estivesse aqui, ele explicaria para a gente, que ele é especialista em aves. Mas eu não sei que passarinho é esse. E se passaram algumas horas, eu fui falar com a Rose, e disse: Rose, já sei que passarinho é aquele, é um bem-te-vi. E Rose me perguntou: como é que você sabe que é um bem-te-vi? É porque ele começou a gritar. Ele não parou de gritar. E ele está fazendo aquele som que os bem-te-vis fazem. Então era um filhote de bem-te-vi, deve ter caído do ninho. Ainda não tinha as cores do bem-te-vi, ainda não voava como um bem-te-vi, mas ele já sabia gritar como um bem-te-vi. E ele começou a gritar, e gritando continuou. E o que foi muito bacana é que a certa altura nós começamos a ouvir respostas aos gritos daquele passarinho. Os pais ouviram. E aqueles pais começaram então a se aproximar da janela. Aí num segundo momento a Rose pegou aquela caixa e colocou em um lugar fora de casa, em um lugar mais amplo, e aqueles pais começaram a vir e estavam dando alimento no bico do seu filhote. Irmãos, isso é clamar. Clamar é gritar pelo seu pai, na certeza de que ele vai ouvir você. Amém? Isso é clamar. Clamar é gritar pelo seu pai, na certeza de que ele vai ouvir você. Se nós clamarmos, diz o Senhor, ele vai nos ouvir. Mas não apenas vai nos ouvir, porque o texto continua. A primeira coisa que Deus diz é: clama a mim. Mas a segunda coisa que Deus fala é: responder-te-ei. Ah, diz o Senhor, se você chamar, eu vou atender. Meus irmãos, Deus não transfere a ligação. Deus não encaminha para a caixa postal. Deus não nos diz: liga depois. Deus está dizendo: se você clamar, eu vou te ouvir. Se você clamar, eu vou te receber. Se você clamar, eu vou te responder. O
O seu clamor não cairá no vazio, a sua voz não se perderá à distância. Eu vou ouvir você, mas mais do que isso, eu vou responder a você. Então Deus diz uma terceira coisa maravilhosa, Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. E o que mais que Deus diz? Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha, eu vou falar das maravilhas que eu tenho para a sua vida. Da minha vontade que é boa, perfeita e agradável para você. Coisas que você não sabe, coisas que você nem imagina. Clama a mim, chama pelo meu nome, quebranta o seu coração, se humilha na minha presença, derrama as suas lágrimas, ergue o seu clamor, clama a mim, diz o Senhor, e eu te responderei. E eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E meus irmãos, quando Deus nos fala coisas que nós não sabemos, não é para nos informar, é para nos transformar. Porque nós não precisamos de informação, nós precisamos de transformação. De uma palavra de Deus que nos molde como o vaso nas mãos do oleiro e nos torne novas criaturas. Eu penso que algo que todos desejam, ou se não todos, mas a maioria das pessoas desejam, é um novo momento na sua vida. Eu gostaria que alguma coisa nova acontecesse. Eu gostaria que alguma coisa nova acontecesse. Eu gostaria que algo mudasse na minha vida profissional, na minha vida sentimental, na minha vida espiritual, na minha vida financeira, na minha vida familiar, no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos, no meu relacionamento com os meus amigos. Eu não estou satisfeito do jeito que está e eu queria alguma coisa nova. Queridos, o que Deus está nos dizendo na palavra dele é que se nós quisermos alguma coisa nova, nós temos que voltar às coisas antigas. Clama a mim, diz o Senhor, e você será uma nova pessoa. E a sua vida será uma nova vida. Coisas que você não sabe, e o Senhor nos diz na sua palavra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem aquilo que Ele tem preparado para as pessoas que o amam. Então esse é o problema. Qual é o nosso problema? Nosso problema não é coronavírus, nosso problema não é desemprego, nosso problema é falta de amor a Deus, distanciamento de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, fica tudo muito ruim, tudo muito ruim. Qual é a solução? Clama, busca, chama, grita, volta. E Deus vai te responder e vai te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. E então, a terceira e talvez a mais importante pergunta é: e qual vai ser a nossa decisão? Se o Senhor estabeleceu um diagnóstico, se o Senhor prescreveu uma receita, qual será a nossa decisão? Continuaremos vivendo como temos vivido? Continuaremos pensando como temos pensado e agido como temos agido? Ou nós nos voltaremos para o Senhor? Meus queridos, minhas queridas, nós precisamos voltar para Deus. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Precisamos trazer à memória aquilo que nós nunca poderíamos ter esquecido. Um filósofo grego chamado Antístenes disse que a gratidão é a memória do coração. Que frase bonita. A gratidão é a memória do coração. E esquecer de Deus é o cúmulo da ingratidão. Porque quando nós nos esquecemos de Deus, nós estamos esquecendo tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele fez, o preço que Ele pagou, o amor que Ele demonstrou. Então, querida igreja, querido irmão, você que me assiste pela internet, hoje precisa ser um dia de volta. Precisa ser um dia de retorno.
Porque se a gente quer ir para frente, a vida está agarrada. A vida financeira, a vida sentimental, a vida espiritual está agarrada. A igreja está agarrada, a igreja não cresce, a igreja não evangeliza, a igreja não dizima, a igreja não impacta. Como é que a gente sai deste atolamento e progride? É indo lá atrás, é voltando ao primeiro amor. E se você está procurando a felicidade em outras coisas, e de outras maneiras, eu preciso lhe dizer esta manhã, em nome de Deus e da parte de Jesus Cristo, que você está procurando no lugar errado e nas coisas erradas. Muitos que perderam a alegria, a estão procurando nos prazeres do mundo, na bebida, nas festas. Muitos dos que perderam a alegria, a estão procurando em relacionamentos que não são aprovados pelo Senhor. E continuarão com sede, continuarão com fome. Há uma história engraçada sobre um homem que estava no meio da rua e ele olhava para o chão e se movia para um lado, se deslocava para o outro, olhando para o chão. Um amigo dele passou por ali e disse: "O que houve?" E ele respondeu: "Eu perdi o meu relógio. Perdi o meu relógio, estou procurando." O amigo disse: "Vou te ajudar." Amigo é para essas coisas, é ou não é? Encontrou ali o companheiro no meio da rua procurando o relógio: "Vou te ajudar, vou procurar com você." E agora não era mais um homem, eram 2 homens olhando para o chão e se movendo naquela praça. Depois de 10 minutos de procura, o amigo disse: "Rapaz, está difícil. Você tem certeza que você perdeu o seu relógio por aqui?" E o homem disse: "Não, eu não perdi o relógio aqui não, eu perdi lá em casa." Aí o companheiro disse: "Mas se você perdeu o seu relógio em casa, por que você está procurando aqui na praça?" E o sujeito respondeu: "É porque aqui está mais claro, está mais fácil." Olha para mim, presta atenção. Quero falar com muito carinho ao seu coração, à sua alma. Deus não saiu do lugar. Deus não saiu do lugar. Se você voltar lá para onde você deixou Ele, você vai encontrar Ele lá, esperando por você. Esperando por você. Ele diz: "Voltem-se para mim, mas voltem-se de todo o seu coração." Você não precisa procurar Deus onde você não esteve. Você precisa procurar Deus onde você e Ele se encontraram. Onde você teve uma experiência com o Senhor. E onde Ele falou ao seu coração. E quando você voltar lá, ao lugar de onde você nunca devia ter saído, quando você voltar lá, ao primeiro amor, à comunhão com o Senhor, a uma vida de sinceridade na presença dEle, a sua vida vai começar a andar para frente. Porque na vida espiritual, a gente só progride quando volta, quando retorna, quando regressa ao primeiro amor. Em nome de Jesus, você quer fazer isso? Um homem ficou muitos anos afastado da igreja. E depois daqueles anos todos, ele voltou. E ele voltou e ele estava muito feliz naquela volta, e ele estava participando dos cultos, e começou a frequentar a escola bíblica dominical, ia nos encontros nos lares, e participava de tudo, e ele estava tão feliz, e ele chegou para o pastor e disse: "Pastor, eu não sabia a falta que eu sentia da igreja. Eu não imaginava. Mas agora que eu voltei para a igreja, que eu descobri o quanto ela me fez falta esses anos todos. Eu não sabia a falta que eu sentia da igreja." Quando a gente se arrepende, quando a gente se quebranta, quando a gente desiste de uma religiosidade e volta para um relacionamento com o Senhor,
e clama a Ele. E então Ele nos acolhe, nos perdoa, nos transforma, nos revivifica. A gente diz: Pai, eu não sabia que eu sentia tanta falta do Senhor. Tanta falta desse abraço, tanta falta dessa intimidade. Ah, meus queridos, minhas queridas, como é bom quando o Espírito Santo nos leva de volta ao nosso primeiro amor por Deus.